Nós estamos dentro dessa jornada para alcançarmos uma vida plena, desfrutando de paz e provisão. E para isso, nós estamos baseando neste livro 7 princípios que poderão mudar a sua vida. O primeiro princípio que nós escorremos aqui foi a aliança. E a aliança, ela é o início de tudo, ela é o start de tudo, ela é o começo da nossa caminhada. Mas a aliança, ela nos dá acesso ao reino de Deus. Ela nos dá acesso diretamente à salvação. Agora, antes de entrarmos nos céus, existe uma jornada ainda para ser completada e vivida aqui na terra. Então, por isso, é necessário a instrução para vivermos e vivermos bem. Por isso, avançamos para o próximo princípio, chamado meditação. A meditação na palavra de Deus, ela é uma ferramenta poderosa, capaz de guardar a nossa alma, capaz de guardar os nossos corações. Através da meditação, nós alcançamos uma alma saudável. E tendo uma alma saudável, nós começamos a viver e a viver diferente. Após isso, nós entramos no terceiro princípio, chamado unidade. A unidade é algo muito interessante, porque ela junta pessoas totalmente diferentes. Pessoas que pensam diferentes, pessoas que se vestem diferentes, pessoas de lugares diferentes, talvez de sotaques diferentes, mas essas pessoas, em comum acordo, elas se unem para um determinado fim específico. Então aí neste momento estabelecem não só um acordo, mas elas estabelecem uma ponte de acesso ao coração de Deus, capaz de atrair a bênção de Deus para aqueles que agem em unidade. Após esse terceiro princípio, entramos então no quarto princípio, que é a obediência. A obediência, ela é algo extraordinário. Eu gostaria que você acompanhasse comigo 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, e nós iremos entender o que é obediência através deste versículo. 15, 22, e diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros. Até aí, versículo 22, que versículo extraordinário. Esse trecho é uma conversa que Samuel, o profeta Samuel, está tendo com o rei Saul, o primeiro rei de Israel. Ora, vamos entender o que está acontecendo. Deus, ele havia se zangado com um povo, que era o povo dos amalequitas, e ele deu uma ordem para que Saul, ele destruísse, exterminasse todos os amalequitas, não deixando nenhum vivo. Saul então reúne o seu exército, e ele vai para o confronto, vai para a batalha, e ele destrói ali parte do povo amalequita, poupando o rei e poupando parte do gado. E é interessante que a intenção de Saul pareceu uma intenção boa. A vontade dele em poupar o rei e em poupar parte do gado pareceu uma vontade boa, porque ele quando retorna na conversa com Samuel, ele diz: olha, o que eu quero fazer é sacrifícios a Deus. Então a vontade é uma vontade boa. Ele queria sacrificar estes animais que ele poupou a Deus, entregando como dádivas a Deus. E Samuel, sabendo da total ordem que Deus havia lhe dado, e ele mesmo passou para Saul essa ordem, e ele então chega neste ponto da conversa. Ele diz: olha, você acha que paz e provisão, 7 princípios que poderão mudar a sua... Você acha que o Senhor tem prazer em holocausto e sacrifício? Você acha que é melhor isso do que obedecer? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Então aí chegamos na ideia do que é obediência. Obediência é estar debaixo de uma autoridade, abrindo mão da sua própria vontade para se submeter à vontade desta autoridade. Foi ao contrário do que Saul fez. Saul, ele estava debaixo de uma autoridade divina, porém ele não submete a essa autoridade divina, e ele, ao contrário, faz a própria vontade. Agora, obediência é o oposto. Obediência, obedecer, é isso, é abrir mão da sua própria vontade.
para se submeter à vontade de alguém, mesmo que a sua própria vontade seja aparentemente muito boa. Então aí Samuel, ele chega neste ponto: olha, não é bem assim. O obedecer é melhor do que sacrificar. Queridos, obedecer é melhor e sempre será melhor do que sacrificar. E obediência, ela nos remete a 4 pontos: a fidelidade, a lealdade, a firmeza e a constância. Obediência, ela sempre vai sinalizar e sempre vai andar de mãos dadas com estas características, com estes comportamentos, com esses sentimentos no coração, com esse espírito no coração, espírito de fidelidade, lealdade, firmeza e constância. E fidelidade e obediência caminham de mãos juntas. Ora, porque quem é fiel, obedece. Quem é fiel, guarda os mandamentos. E quem é fiel, obedece ao Senhor. E quem obedece ao Senhor, é reconhecido pelo Senhor e é exaltado pelo Senhor. O nosso maior exemplo disso foi Jesus. Jesus, ele é o nosso maior exemplo de obediência. Acompanhe comigo o que diz em 2 Filipenses, capítulo 2, versículo 5. 2 Filipenses 2, versículo 5. Filipenses. O que eu falei? 2 Filipenses? Estou escrevendo um livro novo. Deixa eu escrever. 1 Filipenses, então. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Versículo 12: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas, obedecendo, sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão por vós. Amém. Até aí, até o versículo 16. O apóstolo Paulo, escrevendo aqui a uma igreja muito amada, a igreja de Filipos, que foi fundada por Filipe II. Estou olhando para o pastor Jorge aqui, porque ele é o mestre, não posso errar em nada nessa hora. Filipe II, que foi o pai de Alexandre o Grande. Essa igreja se destacou dentro do Império Romano. E neste momento, quando Paulo escreve a eles, já se passaram 60 anos da morte de Cristo. E Paulo tinha um carinho muito especial por essa cidade, porque foi a primeira cidade que recebeu a visita de Paulo na sua primeira viagem missionária sobre a Europa. E foi uma cidade que recebeu Paulo e recebeu a mensagem que Paulo pregava com muito amor. Então Paulo tinha muito carinho, muito amor por esta cidade. Então todas as vezes que Paulo escrevia para os filipenses, ele se referia com amor. Mesmo tendo que exortá-los, Paulo carregava os seus ensinos, os seus escritos com todo o amor, porque era uma cidade que ele tinha um carinho muito grande. E aqui então, quando ele começa a apresentar algo muito especial na caminhada da igreja e para o sucesso da igreja, citando a obediência, ele apresenta Jesus ou a figura de Jesus
como a pessoa a se seguir, o melhor e o maior modelo a se seguir quando nós estamos falando sobre obediência. E Paulo, ele escreve trazendo Jesus dessa forma, apresentando duas características muito especiais de Jesus, muito especiais. A primeira no versículo 5, que ele fala assim, olha, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o mesmo sentimento. Na versão original, a tradução de sentimento é espírito. Então eu quero que você compreenda isso, porque sentimento é passageiro. Ora estou alegre, ora estou triste, ora estou com vontade, ora estou sem vontade. Isso é agir pelo sentimento. Mas não seria adequado usarmos isso. Mas a nossa tradução portuguesa, ela em alguns momentos não apresenta uma forma tão adequada assim. Se bem que não pode ser descartada também nesse ponto. Mas a tradução original, ela se refere ao espírito. Então, de sorte que haja em vós o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, o mesmo Espírito que veio sobre Jesus. Então, uma característica muito clara que Paulo apresenta, e ele recomenda que os filipenses assim também buscassem, era esse Espírito que movia Jesus, que nós precisamos nos mover assim. Se nós quisermos viver uma vida de paz e provisão, é necessário agirmos e nos movermos como Jesus se movia, através do Espírito de Deus. Jesus não se movia por aquilo que ele via, Jesus não se movia pela sua própria vontade, Jesus se movia pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo recomenda, olha, de sorte que haja em vós este mesmo Espírito, aquele que estava sobre Jesus. Jesus se movia no Espírito. A obediência é um reflexo do movimento daquele que tem o Espírito Santo de Deus. Eu vou repetir, a obediência, ela é um reflexo expressado através de um movimento daquele que tem o Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo orienta aos filipenses que eles pudessem andar, se mover, pensar como Jesus também se movia, pelo Espírito Santo de Deus. A segunda característica era que Jesus era constante. No versículo 8 diz assim, obediente até a morte e morte de cruz. Queridos, Jesus, ele não foi só obediente no céu, ele era obediente no céu. Quando ele veio à terra, na figura humana, ele ainda permaneceu obediente a Deus, ainda permaneceu. Quando criança, observamos Jesus sendo obediente a Deus em todo momento. Jesus cresce, Jesus começa a entrar no cenário, desenvolvendo a sua chamada ministerial, até chegar ao ponto da sua crucificação, ou seja, o último dia de Jesus na terra, Jesus ainda permaneceu obediente. Então Jesus, ele se demonstrou constante em todo o tempo. A obediência, ela é uma característica que deve ser acompanhada pela constância. Jesus foi obediente até o último momento. Este era o padrão de vida de Jesus. Jesus era constante na sua obediência, e nós também precisamos ser constantes na nossa obediência. Por isso que Paulo, ele também orienta aos filipenses, e a orientação de Paulo serve também para a minha vida e para a sua vida. E ele diz no versículo 14, fazei todas estas coisas obedecendo, sem murmurações nem contendas. Mas que coisa Paulo está falando? Que coisas são essas? Nós discorremos aqui, nós falamos o quê? A respeito de se mover no mesmo Espírito que Jesus e ser também constante, obediente a Deus, sempre, em todo momento. Não é só quando nós recebemos uma palavra que vai nos incendiar, que vai nos incentivar, é ou não é? Tem palavra que desata a gente, é ou não é? Tem palavras que nós ministrarmos sobre alegria aqui, o Espírito Santo de Deus nos alcança e todos aqui sairão alegres, é ou não é? Mas é possível que amanhã a alegria deixe a vida de alguns. Então não é neste sentido que Paulo está nos ensinando. Ele está nos ensinando no mesmo Espírito que Jesus e também da mesma forma que Jesus. Fazei todas estas coisas, agindo sempre no Espírito e também constante em quê? Na obediência a Deus. E por isso que o Deus Pai, ele recompensa Jesus.
Deus deu um nome que é sobre todo nome para Jesus. E através desse nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Por quê? Porque Ele obedeceu a Deus em todo o tempo. Ele foi recompensado por Deus Pai. Existe uma grande recompensa de Deus Pai para ser derramada sobre a sua vida. E ela está aliada pela obediência à palavra de Deus. Mas hoje você será desatado nisso, e você estará daqui recompensado tremendamente por Deus, amém? Diga glória a Deus. Há uma grande recompensa para nós, uma grande recompensa para aquele que decide agir em obediência a Deus. Mas aí alguns podem pensar: pastor, mas obedecer não é fácil, é ou não é? Obedecer à esposa não é fácil. Mas é preciso, senão o sofá nos espera. Oh meu Deus, ajuda-nos nessa hora. Sabe por que não é fácil, queridos? Porque nós sempre vinculamos o ato de obedecer, de cumprir as leis, os preceitos, os mandamentos do Senhor como algo punitivo. Só que Deus não fez assim. As leis do Senhor, os mandamentos do Senhor, os preceitos do Senhor, eles nunca foram para nos punir, sempre para nos proteger e nos abençoar. Sempre. Deus, Ele está disposto a nos abençoar e nos proteger sempre. Por quê? Porque a lei do Senhor, ela é perfeita e refrigera a nossa alma. Nós vemos isso em Salmos capítulo 19, versículo 7. A lei do Senhor, ela é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doce do que o mel e o licor de favos. Também por eles é ademoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. A grande recompensa em guardar os preceitos do Senhor, a grande recompensa em guardar os mandamentos do Senhor. Esta grande recompensa, ela está aberta, escancarada, nos esperando, e nós acessamos através da obediência aos preceitos, às leis do Senhor. E a lei do Senhor, ela não é pesada, ela é perfeita e refrigera a nossa alma. Como está a tua alma hoje? Será que ela está abatida, preocupada, ansiosa, pensativa com os desafios da vida? Medite, se entregue, se renda às leis do Senhor. Elas são perfeitas e refrigeram a nossa alma. Amém? Coloque a mão sobre a sua testa, vamos orar, fazer a primeira oração. Senhor, nós estamos aqui reunidos como igreja nesta hora, e vemos, ó Deus, através de um princípio, ó Pai, tão fundamental, tão elementar para as nossas vidas como teus filhos, que é a obediência. Através dele, ó Deus, acessamos o teu coração, e através dele, ó Pai, atraímos sobre nós uma vida para desfrutar de paz e provisão plena. Deus, agora vimos que a tua lei é perfeita, ela não é uma carga pesada para carregarmos, ó Deus, e ela refrigera a nossa alma. Então vem, ó Deus, neste momento com a tua presença, refrigerando a nossa alma, tirando toda perturbação, toda preocupação, toda ansiedade, toda síndrome, ó Deus, tira do nosso meio pelo poder do nome de Jesus. Renova a nossa mente nessa hora, renova, ó Deus, nossos corações nessa hora, renova, Senhor, as nossas almas, transformando, ó Pai, com o teu bálsamo, que é a tua lei, a tua palavra. Nela nós meditamos de dia e de noite, Senhor. Derrama sobre nós desta unção nesta hora, transformando a nossa alma através do teu refrigério em uma alma saudável. Nós oramos assim em nome de Jesus. Diga amém e dê um aplauso ao Senhor. É interessante que a Bíblia, ela não nos poupa de nada. Ela apresenta tantas pessoas que elas foram obedientes a Deus, como também pessoas que não foram obedientes a Deus. E entre essas que não foram obedientes a Deus, nós observamos pela desobediência de cada uma delas o que estava em seus corações. Porque a desobediência
Preste atenção nisso. A desobediência nada mais é do que o reflexo de um coração. É igual uma febre, uma dor de cabeça. Ela não é o problema, ela é um sintoma. A desobediência, ela apenas vai evidenciar aquilo que está no coração de quem desobedece à lei do Senhor, ou um mandamento, ou um princípio. E a Bíblia apresenta pessoas assim, e através de apresentar pessoas assim, e suas histórias, é possível observar o que estava no coração dessas pessoas. É possível observar. A primeira delas foi Lúcifer. O seu ato de desobediência revelou o que estava em seu coração. Lúcifer era orgulhoso, ele queria ser igual a Deus. Por isso, como consequência, dentro dos seus atos de orgulho e querer ser igual a Deus, ele foi expulso do céu. Adão também demonstrou desobediência. A sua desobediência revelava o que estava em seu coração. Adão, ele revelou insubmissão e o desejo de tomar as suas próprias decisões. Ele optou por tomar as suas próprias decisões. Então isso revelou através da sua atitude de desobediência, e consequência disso foi expulso do paraíso. Saul, o primeiro rei de Israel, sua desobediência revelou duas coisas interessantes. Primeiro, a arrogância dele e a idolatria. Consequência, foi destituído do trono. A desobediência é apenas um sintoma que revela algo que está no coração daquele que desobedece. Davi também expressou momento de desobediência em sua vida. Existe um determinado momento em que Deus pede para ele, para que ele não conte o exército. Primeiro Deus pede que conta, depois Deus pede que não conta. Depois Deus ele libera Satanás para poder incitar o coração de Davi. É um negócio muito interessante que Deus faz com a gente, não é? Ele tem o controle de todas as coisas. Mas chegou nesse determinado momento que não era para ele contar o exército. E ele conta então o exército, revelou através da sua desobediência, a sua autossatisfação e uma confiança em si mesmo e não em Deus, no seu exército e não em Deus, no seu poder e não em Deus. Era Deus quem dava a vitória em todas as batalhas para Davi, e o seu ato de desobediência trouxe e teve consequências. 70.000 pessoas morreram, 70.000 israelitas morreram, 70.000. E Davi também contou com a ajuda de um oficial chamado Joabe. Joabe, ele foi e também auxiliou Davi na contagem, no censo, daqueles que poderiam segurar a espada em Israel, para compor o exército. Agora, Joabe foi interessante, ele não contou duas tribos, ele não contou a tribo de Benjamim, e ele não contou a tribo de Levi, ele não contou, parte da tribo ele não contou. Depois, o mesmo Joabe recebe uma ordem de Davi, para que ele tratasse o filho de Davi, Absalão, que tinha se revoltado, rebelado contra o seu pai, com brandura. Agora, ele vai e trata com aspereza e fere Absalão, fere de morte Absalão. Ou seja, isso demonstrou, tanto no coração de Davi e agora no coração de Joabe, uma desobediência. Mas a desobediência de Joabe foi diferente, foi uma indiferença ao comando. Revelou que Joabe, aquele que era tido como um dos mais fiéis de Davi, ele agia de forma indiferente com as ordens que Davi lhe dava. Queridos, a indiferença aos comandos, autoridades, é muito sério, e ela se torna letal. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque na frente nós podemos falar assim: não, eu estou contigo, essa palavra liberada é para mim, esse decreto é meu, é para minha família, mas aí saímos daqui e agimos com indiferença. Cumprimos parte ou não cumprimos parte daquilo que estamos declarando, que estamos aliançados para cumprir, não é? Isso é indiferença, isso é um reflexo da desobediência, ou a indiferença é algo que está no coração daquele que decide desobedecer aos comandos liberados por Deus, aos comandos liberados pelas autoridades, aos comandos liberados deste altar. A indiferença é tão letal como qualquer outro pecado, é tão letal. Sabe o que aconteceu com Joabe? Joabe, ele foi lembrado por Davi no seu leito de morte. Davi, ele expressa a figura de Deus, e por conta dessas duas indiferenças, Deus, ele envolve o coração de Davi, e faz com que Davi chame Salomão, seu filho, sucessor do seu trono, para que assim que ele morresse, matasse Joabe. Joabe fica velho, Joabe sabe disso, ele foge para longe, e o que acontece? Depois Salomão manda um dos seus soldados para matá-lo, e ele morre à espada.
É tão letal a indiferença aos comandos de Deus, a indiferença aos comandos de uma autoridade sacerdotal, ela é tão letal quanto qualquer pecado. Tão letal. E a Bíblia não nos esconde disso. A Bíblia também fala a respeito de Jonas, que foi desobediente. Deus havia pedido para que Jonas pregasse em Nínive. E Jonas, com medo dos ninivitas que eram assassinos, ele foge para Tarsis. Isso revelou algo no coração de Jonas. Jonas tinha medo. Jonas, ele não estava acreditando naquilo que Deus havia falado para ele. Ele não acreditava que os ninivitas poderiam se converter. E ele não acreditava que Deus havia ou teria poder para protegê-lo. E por isso ele foge. E quando ele foge, Deus envia um grande vento para o mar. E Jonas quase morre, e todos que estavam com ele também quase morrem. Queridos, a desobediência é algo terrível, ela atrai tragédias para aqueles que desobedecem, consequências terríveis, e nós não precisamos viver assim. Nós podemos obedecer a Deus, nós temos essa opção de obedecer a Deus e atrair a bênção de Deus para as nossas vidas. Por isso que é tão importante compreendermos este princípio fundamental para as nossas vidas, em todo o tempo das nossas vidas. Obediência, ela atrai a bênção de Deus sobre nós também. Tão quanto a unidade, tão quanto a meditação, tão quanto a aliança, ela é fundamental para a nossa jornada. E Deus quer que sejamos tremendamente abençoados, amém? Agora, se a Bíblia também evidencia pessoas que desobedeceram a Deus, ela nos salva e nos orienta e nos inspira com pessoas que obedeceram a Deus. Entre elas nós temos Noé e Abraão. Gênesis capítulo 6, versículo 5, aqui demonstra que Deus, ele havia visto que a humanidade, ela estava crescendo em maldade. Então Deus decide destruir a humanidade. Mas Noé, ele foi achado graça diante de Deus. Então Deus decide poupar Noé e toda a sua casa e toda a sua família. E Deus faz uma aliança com Noé. Ele pede algo muito especial para Noé. Ele pede para que Noé construa uma arca. 6, versículo 14 de Gênesis diz assim: faze para ti uma arca de madeira de gofre. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Versículo 18 diz assim: contigo estabelecerei a minha aliança. Entrarás na tua arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Versículo 22, assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. A história de Noé é extraordinária. Deus, ele revela o desejo dele para a humanidade, e ele decide preservar Noé. Ele firma uma aliança com Noé e com toda a sua casa, uma aliança de salvação, de proteção. Agora Noé tinha que construir algo muito especial, uma arca, um barco gigante para comportar a sua família e também para comportar ali espécies de animais em casal. Porque Deus enviaria chuva, e essa chuva seria tão forte que seria transformada em um dilúvio. Agora entendamos algo, não tinha chovido na terra ainda, apenas um orvalho caía sobre a terra. Então aquilo que Deus estava pedindo para Noé parecia absurdo de acontecer, parecia imprevisto, parecia impossível, aparentemente sem sentido. Era construir uma arca para comportar uma tamanha chuva dessa que levasse ao dilúvio, e dilúvio esse que acabaria, exterminaria com toda a humanidade, menos Noé e menos a sua família. Agora Noé obedeceu e construiu a arca. Noé, ele entendeu que a chuva viria, ele acreditou em Deus, e quando a chuva veio, ela foi tão forte que ela se transformou em dilúvio. Agora, todos morreram, com exceção Noé, sua casa e sua família. Queridos, obedecer ou a obediência de Noé trouxe proteção e salvação para ele e para toda a sua família. Obediência nos traz proteção. Obediência ao pedido de Deus, às ordens de Deus, aos mandamentos de Deus, aos preceitos de Deus, não são para nos punir, mas são para nos proteger e nos salvar sempre. Sempre que houver catástrofes na terra, se nós estivermos obedientes a Deus, nós seremos protegidos. Foi o que aconteceu com Noé. Algo terrível estava para acontecer, mas a obediência dele a Deus e os mandamentos de Deus trouxe a ele proteção e salvação. Trouxe a ele proteção, salvação e também para toda a sua casa e para toda a sua família. Amém? Outro também foi Abraão.
Abraão, ele sai da sua terra e ele é convidado por Deus para uma terra longínqua, e Deus ainda lhe mostraria a terra e faria dele uma grande nação. Deus pediu que ele obedecesse isso. E Abraão fez isso. Noé querendo aparecer na história de novo, né? E Noé, fica aí na sua arca. Deixa Abraão no deserto, Noé na arca e a gente aqui sendo abençoado, amém? Então Abraão, ele recebeu isso de Deus. E Deus firma com ele uma aliança. E ele diz, Gênesis capítulo 22, versículo 16: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu único filho, deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Tu e toda a tua descendência possuirão a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Por quê? Porque obedecestes a minha voz. Obedecestes a minha voz. Queridos, a obediência de Abraão fez com que a madre da sua mulher se abrisse e ele recebesse por herança o seu filho. Mas Deus, neste momento, quando ele recebe a sua promessa, Deus pede que ele sacrifique o seu próprio filho. E ele foi obediente até nesse ato muito dificultoso para Abraão. Ele vai decidido cumprir a ordem de Deus, sacrificar o seu próprio filho, sacrificar Isaac. E quando ele vai sacrificar, Deus brada, um anjo brada, aparece um cordeiro, e aí então Deus, ele impede que Abraão sacrifique o seu filho para Deus. Ele provê um cordeiro, e ele estabelece uma aliança com Abraão. E ele disse, olha, porque me obedecestes, você será tremendamente abençoado. Os teus inimigos, nenhum deles se sustentarão contra ti, contra toda a sua casa, toda a sua descendência. E em ti, você será abençoado, e também toda a sua descendência será abençoada. Por quê? Porque você obedeceu a minha voz. Queridos, a história de Noé, de Abraão, elas nos ensinam muitas coisas. Entre elas, primeira, a aliança com Deus e o homem possui um elo. A aliança com Deus e o homem possui um elo chamado obediência. Toda aliança que Deus faz com o homem, ele vai levá-lo, o homem, a refletir e a obedecer a algo que ele deseja. A obediência é o elo da aliança do homem para com Deus e sempre será. A obediência atrai a bênção de Deus para as nossas vidas, amém? A obediência é um portal de acesso às bênçãos geracionais, porque não somente Abraão foi abençoado, mas ele diz que toda a sua família foi abençoada, porque ele obedeceu, e também porque ele obedeceu, todas as nações da terra serão benditas em Jesus e também em Abraão, porque ele obedeceu. A obediência, ela tem esse potencial. Ela não só abençoa aquele que obedece, mas ela abençoa toda a geração daquele que obedece. Então obedecer é uma atitude sábia daquele que é filho de Deus, assim como Abraão fez, assim como Noé fez, e abriu um portal para que toda a sua descendência fosse abençoada. Eu e você também podemos abrir esse portal de bênçãos sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família e também sobre a vida dos nossos descendentes eternamente. Amém? A obediência, mesmo em meio aos desafios da vida, nos leva a desfrutar de paz e provisão plena. Plena. O mundo vai ser destruído? Então peraí então, se você me obedecer, eu faço uma aliança com você, eu te dou todas as coordenadas para que você seja salvo. Construa a arca, coloca a sua família dentro, você desfrutará de proteção e também de salvação. As coisas estão em caos, peraí, sai deste lugar, venha comigo a um lugar que eu vou te mostrar ainda. Me obedeça, e eu te abençoarei, e abençoarei a tua família, a tua descendência, e todas as nações da terra serão abençoadas em ti. É o que Deus tem para mim, é o que Deus tem para você, nesta hora, em nome de Jesus. Amém? Entre nessa rota de obediência. É sábio entrar nela. E se você já está nela, permaneça.
não saia, fique o tempo todo que estiver vivo sendo obediente. Siga o exemplo de Jesus, que foi obediente até a morte, assim como Paulo escreveu aos Filipenses. Se mova no Espírito de Jesus, no mesmo Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito que submete, o Espírito que abre mão, o Espírito que se humilha, para que a vontade de Deus Pai se cumpra nas nossas vidas e também sobre a terra. Jesus se moveu assim. Faça da obediência o padrão de vida. Viva todos os dias da sua vida obedecendo a Deus, cumprindo os seus mandamentos, se alegrando com os seus preceitos. Jesus viveu assim, todos os dias da vida dele. Seja também obediente. Imite também Abraão, imite Noé, ou imite Noé, imite Abraão, sequencialmente falando na história bíblica. Eles foram obedientes, contrariando muitos, abrindo mão de suas vidas, de suas vontades, tudo para obedecer a Deus. Tudo para obedecer a Deus. E porque obedeceram, foram tremendamente abençoados e foram colocados em lugares de honra. Porque obedeceram, desfrutaram de paz, desfrutaram de provisão, desfrutaram de proteção, desfrutaram de salvação através da obediência. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Obedecer é melhor do que sacrificar.